Ina. Oi, boa tarde. Eu encerrei aqui o compartilhamento. Vamos dar início ao nosso evento. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo certinho, podemos começar. Temos. Tudo bem o enquadramento? Está ótimo. Bom, boa tarde a todos e a todas, Movimento Nacional ODS, aos nossos convidados. Eu sou Emanuela Fertonani, faço parte da coordenação do Comitê de Ações pelo ODS. Movimento nacional este, constituído por voluntários, de caráter apartidário, plural e ecumênico, com a missão de facilitar a incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que no dia a dia das pessoas, nas práticas das organizações e todos os setores da nossa sociedade. O grupo temático Ação pelos ODS tem a honra em recebê-los nessa live com o tema Importância do Voluntariado em prol dos ODS, em alusão ao Dia Nacional do Voluntariado. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e todas, principalmente aqueles que têm o intuito de conhecer melhor essa temática. E ser, claro, protagonista, na nossa comunidade e como conectar o movimento global com a ONU. Tem a recomendação que aqueles que quiserem fazer pergunta aos nossos palestrantes podem se utilizar do chat para isso. Convido agora para abrir o nosso evento e tenho a honra de chamá-la Sabrina Ambrósio, coordenadora geral do Movimento Nacional ODS. Sabrina, por gentileza. Oi, Emanuele, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão conectando aqui. É uma alegria para a gente poder estar promovendo esse evento, né? Trazendo um pouco mais de informações sobre os ODS, sobre como levar essa temática para dentro das organizações, principalmente quando se relaciona ao voluntariado, que é uma ação tão necessária nesse período de pandemia, nesse período tão delicado que nós estamos vivendo. Nós trouxemos duas convidadas muito especiais que vão contribuir, vão dividir muito conhecimento, compartilhar com a gente muito conhecimento sobre esses temas, e eu acredito que vai ser um momento de muito crescimento para todos nós que vamos participar, vamos estar ouvindo elas falarem aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada, desejo um ótimo evento a todos vocês. A gente pede que vocês compartilhem esse link para o maior número de pessoas possível, para que muitos consigam receber esse conhecimento e levar para dentro das organizações. Esse é o nosso objetivo, facilitar o aculturamento sobre a sustentabilidade dentro das organizações. Mais uma vez, muito obrigada. Eu devolvo a palavra para a Manu. Obrigada, Sabrina. E com o tema Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é uma honra recebê-la nessa live, a Rosane Fontoura, que é administradora, socióloga, formada em Direito, com especialização em Marketing, Antropologia Cultural, projetos empresariais públicos e privados, tendo realizado pesquisa em desenvolvimento no Japão e participando em curso em Israel. Atualmente é coordenadora executiva do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial e voluntária em prol do ODS. Rosane Fontoura, a palavra é toda sua. Olá, tudo bem? Como estão todos? É um prazer contribuir aqui nessa fala e principalmente voltada aí aos voluntários, né? Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acredito que a maioria dos senhores e das senhoras aqui conhecem essa agenda. Na verdade, é uma agenda que veio lá dos ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Em 2000, mais de 191 países se reuniram
para definir quais seriam as prioridades em relação às problemáticas sociais, ambientais e econômicas. Então, nesse caminhar, né, a gente usa essa frase como impacto. Muitas informações a gente pensa a nível global, mas a diferença só é possível quando a gente faz algo local. Eu sou coordenador, então, do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial. Dentro, né, da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, nós temos um Conselho de Cidadania, né, um Conselho de Responsabilidade Social. E utilizamos das plataformas das organizações das Nações Unidas para disseminar e trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável. É uma conversa que a gente tem tido já há alguns anos, né? Então, eu comentei em 2000 os ODMs, a gente teve um caminhar nesse período todo. Em 2004 surgiu, então, o Conselho de Cidadania e várias datas marcantes a gente teve nessa evolução, até agora, que já estamos em 2021, e teremos até 2030 para alcançar. Eles são 17 objetivos, que são divididos em 5 grandes P's, né? Esses P's remetem a uma das definições do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade do desenvolvimento sustentável. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, para alcançar a sustentabilidade, eu precisaria ter o equilíbrio entre a dimensão das pessoas, do social, do ambiental, do planeta, né, do meio ambiente, e a questão que foi agregada a essa plataforma é o P da paz e o P da parcerias. Esse PPP foi um conceito bem importante de John Encleton, né, que definiu aí que seriam os eixos econômicos, né, na palavra do profit, people, pessoas, e P de planeta, né. Nós vamos aqui trazer alguns dos ODS aí dentro de cada P, né. No pessoas, né, nós temos principalmente a questão do ODS número 1, que trata da questão da pobreza, da extrema pobreza. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, tá? De cada 7, eu tenho 1 bilhão de pessoas que estão na extrema pobreza. Agora a pergunta é, o que é a extrema pobreza? E esse é o grande benefício dessa agenda. A agenda que traz aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela traz 17 objetivos, 169 metas e indicadores. Indicadores o que me define uma extrema pobreza? O que me define uma insegurança alimentar? O que me define uma não qualidade de uma educação? O que define uma mortalidade infantil, uma mortalidade materna? O que define o que a gente está almejando? E daí a importância da agenda. Então, o número 1 fala da extrema pobreza, o 2 fala na questão da fome, né? A gente vai fazer uma reflexão rápida da questão hoje da pandemia, o quanto está impactando a questão da fome. E quando a gente fala nos objetivos, eles todos estão interrelacionados, né? A gente tem aqui a questão do número 3, que é a questão da saúde, que tem a ver com a mortalidade infantil, materna e várias outras doenças. Temos um objetivo específico para a questão da educação, que é o número 4, e aqui eu vou já mostrar, né, uma caixinha de remédio genérico, que é um dos objetivos mais importantes da agenda. A gente sabe que vários países conseguiram alcançar o tal do desenvolvimento sustentável por meio da educação de qualidade. A questão de igualdade de gênero, que é bastante cara e importante para a gente, no sentido de que a mulher, infelizmente, não tem o mesmo acesso no mercado de trabalho, no mercado político, e tem vários desafios a enfrentar. E o 10 da redução da desigualdade, né? Então, brevemente aqui, fazendo o caminho, depois a gente vai para os outros ODS, né? Quando tem os objetivos, significa que a gente quer alcançar o desenvolvimento sustentável. Outra definição importante é de Brundtland, de 1987, portanto não tão antiga assim, que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que tem como pressuposto atender às necessidades das gerações atuais sem comprometer as gerações futuras. Em outras palavras, né, é o que eu vou deixar para o meu filho, para o meu neto e para aqueles que estão vindo, né? A gente tem que ter esse compromisso. Bom, para se alcançar esse desenvolvimento, a gente tem o tal dos atores sociais, os players.
muita gente tem a visão ainda resumida, né, limitada, achando que só o governo cabe a responsabilidade de redução de pobreza, de melhoria da educação, da questão da saúde e assim por diante. Mas não. Aí o motivo da gente estar envolvido, né, eu represento empresas, né, o Conselho Empresarial, que mostra a importância da empresa, por meio da responsabilidade social corporativa, contribuir com esse desenvolvimento. Também as OSCs, né, as organizações da sociedade civil, que a gente tem um número muito grande no Brasil, que são de fundamental importância. A gente não vai ter o tempo, mas, por exemplo, na questão da saúde, mais de 60% dos atendimentos da saúde são feitas, né, por organizações filantrópicas. E o voluntariado, né, você aí que está do outro lado pode contribuir com essa agenda. Sim, a gente tem a ideia de mostrar para vocês algumas formas de vocês contribuírem. Aquela definição de desenvolvimento sustentável teria que satisfazer essas necessidades. Nós temos necessidades de primeiro nível, né, segundo Maslow, né, a questão da hierarquia de Maslow, são as necessidades básicas de comer, né, principalmente comer a água, né, depois a gente tem a questão da moradia, tem a questão de ter um trabalho, de ter um plano de saúde, de ter uma cidade segura, né, os direitos, né, de segurança, de meio ambiente, da gente ter um ambiente equilibrado, protegido. Nós temos necessidades sociais de pertencer a grupos, de fazer o consumo das coisas que a gente acredita ser importante para o nosso desenvolvimento. E o último nível de necessidade, o da autorrealização e satisfação. É meio difícil aquela definição que pressupõe, né, a satisfação de todas as necessidades. A gente sabe o quanto a gente é ganancioso, o quanto a gente gosta de sempre algo de diferente, de certa forma. Então fica difícil satisfazer. Mas vamos lá. O Brasil ele tem o número 1 na questão natural, né, que a gente chama de capital natural. Na questão planeta, a gente tem aí uma biodiversidade muito rica. Nós temos uma quantidade, né, de recursos hídricos também muito grande. 14% da água do mundo estaria no Brasil, né, no espaço territorial Brasil. Estamos na 12ª economia do mundo, o que não é para qualquer um, entre quase 200 países, ter esta posição. E a gente, infelizmente, daí o motivo de cada vez mais estimular o voluntariado, a gente está em 84º lugar em Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano é aquele que faz uma continha simples. Ele vai pegar a tua expectativa de vida, né, qual é a idade que você provavelmente viverá, né, a distribuição de renda, né, que a nível global a gente mede pelo indicador de Gini, o quanto desigual ou igual é uma economia, e a questão do número de anos de estudo, né, e daí o motivo da gente centralizar também essas questões com a questão da educação. Então, a gente tem os 17 para enfrentar esse desafio em relação a promover o desenvolvimento sustentável. Aqui uma contribuição de uma conselheira, onde ela fez uma reflexão em cada ODS com o voluntariado. Então, não há dúvida, quando as pessoas se envolvem em ações voluntárias, elas vão reduzir a extrema pobreza da sua comunidade que ela pertence. A fome, né? Acredito que muitos de vocês fizeram uma doação agora, nesse momento da pandemia, né? Eu tenho ali na questão da saúde alguns exemplos que a gente vai mostrar para frente, mas exemplo de como é fundamental na nossa história, né, da Zilda Arnes, que liderou um processo de redução da mortalidade infantil, foi principalmente, né, uma organização da sociedade civil que estava ali com o intuito de voluntariado mesmo, de mais de 200 mil pessoas no Brasil, mulheres, na sua maioria, pesando as crianças, fazendo a receita básica, né, para reduzir o problema da subnutrição. Né? Então, aí é fundamental a gente saber que tem espaço, muito espaço para o voluntariado, né, nos hospitais e assim por diante. A educação, né, a gente tem ali a importância de criar essa educação inclusiva, tem várias formas de se contribuir com a educação. Igualdade de gênero, questão da mulher, também poderíamos citar várias possibilidades,
mas uma das mais preocupantes hoje está sendo a questão da violência, né, contra a mulher. Então, qualquer movimento voluntário, né, para acabar com o machismo, para reduzir a violência, é bem-vindo. A gente não vai conseguir em todos, essa é só apenas uma abordagem que a gente vai fazer aqui para esse momento. Bom, o voluntariado sempre foi importante em todos os momentos. E agora ele é de suprema importância, porque a Covid, ela fez aí alguns estragos, né? O ODS, que é a questão da saúde, trouxe vários impactos. Nós temos aí, com certeza, o aumento da extrema pobreza, o aumento da insegurança alimentar. A gente viu na questão especialmente da Covid, o estrangulamento dos hospitais, né? A falta de equipamentos, né, e de insumos para proteção, coisa básica, né, que as pessoas tinham acesso ao gel, à máscara, isso de todas as formas, e ainda assim perdemos mais de 500 mil vidas só no Brasil, né? A questão do isolamento social, os prejuízos que estão trazendo para a questão do aprendizado, né, e da provável evasão escolar mediante aí o problema do isolamento social tão longo, né, que a gente teve que fazer. E aumento da desigualdade são alguns dos desafios sociais que a gente só quer trazer no sentido de dizer, a gente é uma das 10ª economias do mundo, mas infelizmente é o 84º lugar, que se os três, principalmente atores sociais, não estiverem envolvidos, a gente não muda essa realidade. Na questão do voluntariado, na questão do planeta, a gente está vendo aí uma escassez de recursos, né? Então, formas de resolver a questão de captação de água, formas de contribuir para a educação ambiental, para reduzir esse consumo tão importante, né? Esse recurso tão importante quanto a água, são importantes sim, né? A probabilidade de apagão energético devido à nossa concentração nas hidrelétricas, né? E daí de algumas dificuldades que a gente vai ter para frente. Precisamos melhorar, principalmente a questão da educação ambiental. O 12 tem a ver com resíduos, otimização de recursos e assim por diante. Assim, coisa simples, né? Estou com um conjunto de tampinhas, né, de garrafa de refrigerante que não custa nada. É uma ação voluntária na medida que separa todo dia algumas tampinhas de um refrigerante ou qualquer coisa assim e destino para o PEC que vai ter ali algum resultado para o seu projeto com essa coleta. Não só para aquela organização que tem o resultado direto, mas principalmente de tirar isso do meio ambiente, né? A necessidade de fazer multidões e fazer limpezas de rio, mares e florestas, né? Da questão da mudança climática são os nossos desafios. A desigualdade é muito grande. Eu moro a 3 quadras da Vila Torres e o que eu digo para vocês é assim, não precisa ir longe para fazer o voluntariado. Ou até, se você quiser, você pode ir longe, né? Tem voluntariado de turismo, do internacional e assim por diante. Mas eu tenho certeza que muito próximo de vocês tem uma demanda, tem uma necessidade, né, de níveis diferentes para ser atendida. Eu sou da 3 quadras e a expectativa de vida reduz em 11 anos. Né? A minha realidade não é a realidade do meu vizinho. No Brasil, então, a gente tem essa figura, né, de muita gente com fome e alguns com iPhone. Né? Então, a gente precisa melhorar essa relação. Esse é um QR Code que a gente vai colocar aí no chat. Vocês podem identificar centenas de opções em relação aos ODS. Bem rapidamente, quando você doa comida, você está ajudando o ODS 2. Quando você sabe de algum conteúdo e repassa para uma criança, você está ajudando, de repente, no reforço escolar. Isso é super importante que a gente tem que fomentar, né? Principalmente, vamos pensar nos idosos, né? Quanto conhecimento tem, quanto capital intelectual tem na cabeça de centenas de pessoas que podem estar fazendo isso acontecer. A outra imagem que eu achei muito queridinha é um barbeiro que está cortando o cabelinho ali do menino. As crianças que leem para ele enquanto ele está cortando o cabelo, ele dá desconto. Se você disser que você não pode fazer voluntariado porque você não tem tempo, tem um jeitinho que dá tempo sim. É só criar a alternativa mais adequada. Zilda Arns, referência na questão da redução da mortalidade infantil. Esse é um primo, o doutora de 93 anos, que atende de graça como pediatra no litoral paranaense. Essa senhora
contribuiu no período do Covid, fazendo gratuitamente a máscara e colocando na frente da sua casa. Esse menino, que é a história do Ryan, com 10 anos, se não me engano, ele começou a coletar recursos para fazer poços artesianos na África. Ele fez a diferença. Hoje mais de 1 milhão de pessoas têm água por meio do voluntariado que ele começou. E por falar em cases assim, tem um livro que eu acho muito 10, esse aí da Microsoft, Para Mudar o Mundo, que ele começa com uma ação de voluntariado e fez uma diferença muito grande na questão da educação. Então, na medida que tem universitários consertando aparelhos, né, e principalmente dos respiradores, né, foi uma contribuição bem importante de voluntariado dentro desse momento bem delicado que a gente passou. E são outras tantas, né, possibilidades que a gente tem de voluntariado. Eu estou tendo um problema de passar, eu acho que é o meu tempo que venceu. E o que eu posso dizer é o seguinte, queria citar aqui centenas de exemplos. Eu mesmo, numa vila, consegui fazer 17 ações em prol dos ODS, e a Solange vai contribuir com a gente e mostrar aqui mais exemplos que podem ser feitos no seu cotidiano, no seu entorno, em prol aí do desenvolvimento sustentável e da sociedade. Obrigado. Nós que agradecemos, Rosane, de coração, muito obrigada por esse momento com você. E tão especial quanto a Rosane, convido a Solange Gil Azevedo com a temática Importância do Voluntariado em prol aos ODS. Solange Gil Azevedo é graduada em Serviço Social, tem pós-graduação em Psicopedagogia Empresarial, Gestão e Planejamento de Projetos Sociais, MBA em Marketing e Comunicação, especialização também em História da África e Cultura Afro-Brasileira e mestre em Ciências Sociais pela UEM. Atua há 2 anos com programas e projetos de sustentabilidade e responsabilidade social ao setor privado. Atualmente trabalha na cooperativa de crédito Sicredi União Paraná São Paulo. Seja bem-vinda, Solange. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dos saberes, né, do conhecimento e das minhas vivências adquiridas aí nos meus 3.9 ano, porque eu falo que a nossa história, a nossa trajetória tem muito a ver com quem nós somos hoje, com o que nós fazemos, né? E o voluntariado está muito presente na minha vida desde quando eu nasci, né? Eu vou poder compartilhar isso um pouquinho com vocês. E aí, dando sequência a esse momento, compartilho com vocês aqui uma apresentação. É uma pena, né, não poder ser um evento presencial para a gente trocar informações, conteúdo e práticas e tudo mais, mas a gente vai aproveitar esse momento para utilizar outras ferramentas tecnológicas para levar conhecimento e partilhar nossos saberes também. Então, eu venho trazendo aqui para vocês, né, a Rosane trabalhou muito a questão em o que são os ODS, qual o objetivo, por que eles foram criados, por que existe essa agenda, né? Por que a gente fala em desenvolvimento sustentável, e diante de tantos problemas que assolam a nossa sociedade, aí eu pergunto, né? O que a gente faz? O que você vai fazer com isso? A gente vai ficar só olhando? A gente vai se silenciar? A gente vai fingir que não estamos vendo? Né? E o que fazer diante de tantos problemas que nos incomodam, né? Quando a gente sai de manhã, acorda, vai pra rua, a gente sempre vê pessoas no sinaleiro, quanto que aquilo me incomoda, ou a gente vê práticas racistas, machistas, quanto que isso nos incomoda, o que a gente pode fazer, né? Quando a gente vê o meio ambiente degradado, por que não fazer algo, né? Por que não ser protagonista? Por que não ser voluntário nesse movimento? E por que não contribuir com os ODS? Quando a gente fala de voluntariado, né, eu falo assim, é sempre importante a gente relembrar o que é isso, né, o que é ser voluntário. De acordo com a ONU, voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo
sem remuneração, a diversas formas de atividades organizadas ou não, pensando no bem-estar social das pessoas, da comunidade, da sociedade num todo. Ou seja, ser voluntário é aquela pessoa que doa seu tempo gratuitamente para o outro, para a sua comunidade, né? E aí, quando a gente fala desse mundo do voluntariado, né, do que é ser voluntário, a gente também perpassa pelo voluntariado corporativo, né? Que é o quê? É uma iniciativa de responsabilidade social de empresas visando incentivar, organizar, apoiar e reconhecer ações voluntárias de participação cidadã de seus profissionais e demais públicos de relacionamento em prol da sociedade. Então, nós temos aí várias formas de pensarmos o voluntariado, né? Nós temos um movimento que acontece dentro do terceiro setor, é um movimento que acontece dentro do setor privado. Quando a Rosane fala da responsabilidade de todos os atores sociais em prol do desenvolvimento sustentável, em prol dos ODS, é nessa linha, né? De quem que é essa responsabilidade? É a responsabilidade de todos os atores sociais. Quando a gente fala desses atores, a gente está falando do poder público, nós estamos falando do setor privado, nós estamos falando do terceiro setor, sobretudo, nós também estamos falando da sociedade civil, né? E aí, quando a gente também fala do voluntariado, e isso me chamou muita atenção, que é uma pesquisa que eu vi recentemente, um dos maiores desafios no mundo do voluntariado é o individualismo, é o egocentrismo, é a falta de conhecimento sobre onde, como e o que fazer enquanto voluntário. Isso me chamou a atenção, né? Individualismo, egocentrismo. E pensar que o voluntariado, ser voluntário é transcender nosso eu, é sermos cooperativos, é sermos sustentáveis, é contribuir com o mundo melhor, né? Eu falo que quando a gente fala de responsabilidade social não é só a responsabilidade que as organizações privadas têm, ou o terceiro setor ou o setor público, né? Termos responsabilidades sociais nós também estamos falando do nosso compromisso social, né? Nós estamos falando de um compromisso coletivo, né? Como que o meu corpo, a minha pessoa, transita em um meio social dia a dia, vê tanta desigualdade, né? E tantos problemas que estão na nossa frente o tempo todo, e a gente não se incomodar, a gente não ver aquilo como algo, tratar com indiferença isso, né? Por que não a gente pensarmos em sermos protagonistas nesse movimento de transformação social e a gente ser voluntário? Aí, quando a gente fala também de voluntariado é tão importante, é tão relevante para a nossa sociedade, que existe algumas leis que legitimam isso, né? Nós temos a Lei 7.352, criada em 1985, né? Que é uma legislação que fala do Dia Nacional do Voluntariado, né? Inclusive foi no dia 28 de agosto, sábado, né? E hoje nós estamos fazendo esse evento em alusão a esse dia, que é um dia de celebrarmos, é um dia de disseminarmos a importância do voluntariado e de mostrar caminhos de como ser um, né? E temos a lei também 9.608, criada em 18 de fevereiro de 1988, que regulariza o trabalho voluntário, né? Que é uma atividade não remunerada da pessoa física a projetos, a iniciativas de interesse público. Por que é importante o trabalho voluntário? Por que é tão relevante essa temática, né? Quando a gente fala de trabalho voluntário, a gente está falando de protagonistas na nossa sociedade. A gente está falando de ações que vão minimizar problemas sociais e ambientais, né? A Rosane trouxe muito essa questão no início, de que existem problemas sociais e ambientais, e não só no Brasil, não só no Paraná, não só em Maringá. Nós estamos falando de um movimento global, né? Então, ela trouxe muito essa questão de quando começou, que é um movimento, né? Os ODS, é uma agenda internacional. Então, a gente está falando de minimizar os problemas sociais e ambientais, tanto global como local. É importante por quê? Porque nós saímos do nosso eu individual e partimos para o movimento coletivo, onde somos protagonistas na transformação
transformação social em prol de um mundo mais justo e igualitário. O voluntariado, ele também traz muitos benefícios, né? E quais são os benefícios de ser voluntário, né? A gente aprende a ter mais empatia, a gente acaba se desenvolvendo. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, uma reflexão que eu gosto de fazer, é que quando a gente se propõe a ser voluntário em algum projeto, em alguma instituição ou alguma ação que está acontecendo na minha comunidade, a gente às vezes vai com o objetivo de fazer algo, de contribuir, de doar nosso tempo. Mas na verdade, às vezes a gente vai para aprender, né? Então a gente acaba aprendendo muito, é um espaço de muito aprendizado, é um espaço que a gente interage com pessoas diversas, né? Plurais. A gente vive coisas, experiências que a gente nunca imaginaria. Né? Às vezes você fica o dia inteiro dentro de casa assistindo TV, né? Sendo que quando você se prontifica a fazer algo pelo outro, você vive experiências que você nunca imaginou viver. Então, o voluntariado é muito rico, né? Você aprimora suas habilidades, você desenvolve sua comunicação, relacionamento, você se relaciona com um universo que desconhecido ou conhecido, ou um universo que tem muito a agregar para nós, né? A gente se conecta com pessoas diversas, a gente amplia nossos saberes e conhecimento, né? O voluntariado, tem pesquisa que diz que dizem que tem muitas pessoas que saíram da depressão decorrente a práticas de trabalho voluntário, né? Então, o voluntariado, ele nos traz muito benefícios, né? A gente é protagonista e participa da construção de uma sociedade mais justa. É uma relação ganha-ganha, né? Ganha quem é voluntário, ganha o público atendido, ganha a comunidade, ganha todos os stakeholders, todos os parceiros envolvidos nesse processo. Então, o voluntariado, eu posso dizer que, primeiro, que é algo que vem de dentro para fora e tem muito a ver com o nosso propósito, né? Quando a gente tem um propósito de vida, o voluntariado faz muito sentido para nós. Aí, nossa, só é importante, o voluntariado é isso, existem legislações que regularizam o trabalho voluntário, mas tá aí, como que eu posso contribuir, né? O que fazer? Existem várias formas de trabalho voluntário, diversas, né? Existe o voluntariado presencial, onde você se prontifica a doar seu tempo para alguma organização ou algum projeto, né? E aí você vai presencialmente 1 hora, 2 horas por dia não, né? Na semana, 8 horas na semana, tipo assim, aí você faz aí é um compromisso que você faz com as instituições. Tem o voluntariado assistencialista, que está mais focado na questão de arrecadação de alimentos, né? Fomentar a doação de sangue. Nós temos o voluntarismo, que para mim foi muito curioso quando eu ouvi falar essa palavra, quando eu tive acesso a essas várias formas de exercer o trabalho voluntário. O voluntarismo é uma forma de você pegar suas férias e viver experiências, levar o seu conhecimento para alguma cidade, para outro estado, para outro país, como a Rosane comentou, voluntariado na África. Eu particularmente sonho, e se Deus quiser, ano que vem eu quero fazer um trabalho voluntário na África e levar meus saberes para isso, né? Tem o voluntariado para desastres naturais, o voluntariado digital, que é algo que tem sido muito forte, sobretudo nesse momento pandêmico, e o voluntariado empresarial, que é corporativo, né? E quais os caminhos para a gente exercer o trabalho voluntário? O que eu faço, né? Como dizem pesquisa, que um dos maiores desafios de fomentar o trabalho voluntário é a falta de conhecimento sobre o que fazer, como fazer e por onde começar. Então, primeiro caminho, a gente precisa escolher uma causa social ou ambiental, que é algo que move, que me incomoda, que me deixa angustiada, vamos pensar assim, né? Esse é um caminho. Depois, qual o tempo que você gostaria de disponibilizar para aquela causa, né? E aí, quando a gente fala de definir o tempo, a gente está falando de doar o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, né? A partir disso, partilhar
suas habilidades, seus talentos, né? Se prontificar a fazer isso. Ai, mas será que eu tenho habilidades, talentos? O que é isso, Sol? Como que, né? Eu falo assim, às vezes a gente fica pensando que habilidades, saberes e talentos tem a ver com conhecimento acadêmico, por exemplo. Não, né? Quando a gente fala de conhecimento, existem vários tipos de conhecimentos e saberes. Várias habilidades que nós temos, até mesmo de cozinhar, por exemplo. Eu cozinho bem, eu posso doar meu tempo ajudando a fazer uma macarronada, uma feijoada coletiva dentro de uma organização que vai captar recurso para um projeto, né? Às vezes eu falo assim, eu só vou lá cozinhar. Por trás de ir lá cozinhar está uma mobilização de pessoas e tem uma causa por trás disso, existe um projeto por trás disso. Então, é uma forma das organizações fazerem a captação de recursos para manter os projetos de educação, né, de Fome Zero, vinculado aos ODS. Então, tem toda uma causa por trás disso. Então, eu posso, desde doar meus saberes, minhas habilidades, que eu adquiri no meu dia a dia, seja por meio, né, por sei cozinhar, eu sei lavar uma louça, por exemplo. Tem tantas organizações que precisam de gente, de pessoas que deem esse apoio. Eu tenho conhecimento sobre empreendedorismo, sobre marketing, sou profissional do marketing, eu sou um profissional de administração, né? Então, independente do seu conhecimento, independente dos seus saberes, e todos os saberes são bem-vindos, e existem saberes que transcendem a academia, né? Então, a gente levar em consideração o que eu sei fazer, o que eu posso contribuir com uma organização. E, a partir disso, partilhar, se prontificar a fazer algo. Engajar em uma causa de interesse, ser comprometido com o seu propósito enquanto voluntário. Porque não adianta eu assumir o compromisso de ser voluntário em uma organização, ou em um projeto, ou em uma ação, e chegar na hora, eu não vou, né, surgiu um imprevisto. Então, assim, a gente precisa ter compromisso com isso, e isso é muito importante porque envolve muitas pessoas nesse processo. Então, é muito importante a gente ter esse compromisso social e a gente focar na nossa causa e a gente ter compromisso com o exercício do trabalho voluntário. Né? Onde eu posso ser voluntário? Como eu já citei, a Rosane também, em organizações da sociedade civil, em ONGs do terceiro setor, ou por meio de organizações religiosas, né? Por exemplo, a Zilda Arnes, ela fez um trabalho maravilhoso, faz um trabalho sensacional com a Pastoral da Criança, né? Recentemente, eu sou uma pessoa que tem muito compromisso com questões raciais, aí tem a Pastoral Afro. Então, existe um movimento muito grande dentro das organizações. Eu vejo o movimento dos vicentinos, né? São movimentos vinculados às organizações religiosas e que fazem um trabalho social muito bacana. Você tem os amigos da escola, por exemplo, por que não você mobilizar um grupo de pessoas para fazer um trabalho na comunidade, para fazer um trabalho na escola, para levar uma palestra, para levar uma oficina, levar alguma atividade recreativa, né, cultural para as crianças, para os adolescentes. Um dia eu fiz um trabalho, um workshop com um jovem aprendiz, e aí a ideia era apresentar os ODS, falar sobre sustentabilidade, e aí qual era a causa deles. E aí eles foram criando. Eu gostaria de fazer um trabalho em prol do educação de qualidade, tá? Como que você vai fazer isso? Como que você gostaria? Pessoal, a gente pensou em levar contação de história para fomentar a leitura dentro das escolas, levar teatro, né? E aí eles começaram a fazer esse movimento. Aí teve a gente quer fomentar o ODS 3, saúde e bem-estar. Tá, o que vocês gostariam de fazer? A gente queria fazer um torneio de futebol. Falei, torneio de futebol, tá? Como que vocês vão fazer isso? Só a gente queria aproveitar para incentivar a prática de atividade física, né? Mas não só isso. Falei, o que mais que dá para fazer? Eu falei, por que não levar conteúdo para esse torneio? Né? Os adolescentes se envolvem muito com drogas, vão pensar assim, por que não combater as drogas nesses espaços, falar sobre esse universo?
Então, tem várias formas da gente desenvolver esse tipo de trabalho, né? Em projetos comunitários, palestras, né, sobre empoderamento feminino, sobre marketing digital, tem para empreendedores, para empreendedoras, né? Ações em meio corporativo, às vezes a própria empresa que você trabalha, a própria organização fomenta o trabalho voluntário e você participa, né? Por que não participar? Então existe um leque de possibilidades para a gente estar fazendo isso. E o que é possível fazer? Já citei alguns exemplos: contação de história, dá para fazer um sarau cultural, né, com música, com teatro, com oficina de bonecos, trabalhar reciclagem de materiais reciclado para gerar renda, né? Realizar palestras, oficinas, workshops sobre temáticas de conhecimento, como criar hábitos saudáveis, como potencializar o seu negócio, como gerar renda por meio da coleta seletiva, né? Então, assim, existem várias possibilidades nesse universo. No meu aniversário, por exemplo, recentemente, todo ano eu faço uma festa com samba e feijoada, adoro. E aí esse ano eu falei, o que eu vou fazer? Festa no meio da pandemia não dá para fazer. Por que não eu mobilizar minha rede, pensando que nós estamos num cenário muito delicado, sobretudo tem intensificado a pobreza e também o acesso ao alimento? Por que não? Eu falei assim, eu me mobilizei, fiz um aniversário solidário, me prontifiquei a fazer, para arrecadar recursos para comprar cestas básicas para doar para famílias carentes. E aí eu queria focar em famílias de imigrantes e indígenas, né? Então, assim, existe, às vezes eu posso fazer isso no meu dia a dia, né? E detalhe, o voluntariado, ele não necessariamente é uma relação muito você com o outro. Então, às vezes, uma palavra de afeto que você leva para uma pessoa no seu dia a dia, às vezes faz toda a diferença na vida dela. A gente não tem noção do poder da nossa fala, né? Das palavras de impacto que a gente pode causar na vida do outro. A gente podemos dar mentoria para empreendedores, e não só empreendedores sociais que têm um movimento muito forte no nosso país, né? Para eles, a gente dá suporte para eles trazerem soluções sociais para o terceiro setor, né? A gente fala aí de como que diz, tecnologia e inovação social, né? Trazer soluções para os ODS. Então a gente pode pegar todo o nosso conhecimento que nós temos e a gente potencializar outros jovens, potencializar mulheres, potencializar outras pessoas, né? Fomento à economia local, a gente consumir de pequenos comércios e produtores locais, né? Mobilizar recursos para ajudar causas de alguma organização, projeto ou ação, participar de campanhas de doações de alimento ou fomentar uma, como eu citei como exemplo. E aí também o nosso tempo é curto, né? Então, já chegando ao final, e depois a gente abre para perguntas, para dúvidas. Aqui eu trago um exemplo muito prático do poder do voluntariado, né? E aí, o que é isso, Sol, né? Por que é importante tanto o voluntariado? E é algo que eu acredito piamente que é transformador. E por que é transformador? Vou dar um exemplo muito prático. Aqui tem a imagem da Catedral de Maringá. A primeira Catedral de Maringá é de madeira. Essa catedral, ela foi demolida na década de 70. E eu fiquei sabendo recentemente, na minha pesquisa de mestrado. E a madeira de demolição da Catedral de Maringá, ela virou algumas casinhas, que é o núcleo social Papa João 23, que é onde, quando eu nasci, eu fui morar lá. Saí do hospital, minha família era uma família muito pobre, nós não tínhamos onde morar, e aí meu pai teve acesso ao núcleo social Papa João 23, saí do hospital e fui morar nessas casinhas. Essas casinhas foram construídas por meio de trabalho voluntário na década de 70, né? Com a madeira de demolição da Catedral de Maringá. Aí eu falo que essas casinhas, elas viraram minha morada e elas ganharam cores, né? Elas se tornou verde, rosa e amarelo. E isso ali foi onde eu tive acesso aos direitos sociais, a qualificação profissional,
a educação, a saúde, a habitação, né? E isso é fruto de projeto social. Eu sou fruto e sou fruto de projeto social, filha do terceiro setor. E eu lembro, não só de, né, isso eu tive acesso recentemente, mas uma coisa que me marcou muito na minha infância, e é na pracinha da igreja do Núcleo Social Papa João XXIII, era alguns voluntários que iriam levar atividades recreativas pra gente na praça. E eu lembro que a gente fazia, eles ensinavam a gente a fazer pulseira e tornozeleira com uma capim. E aquilo foi tão significativo pra gente. Por quê? Porque às vezes uma atividade recreativa leva saúde e bem-estar para as pessoas e às vezes pode até mudar, ressignificar a vida delas, né? Eu falo isso que eu lembro de forma muito singela desse momento, com muito carinho. Por quê? Porque às vezes a gente vive num meio social tão violento, e às vezes a violência ela está dentro de casa, né? E aí quando a gente se depara com pessoas que tratam a gente com muito carinho, com muito respeito, a gente leva aquilo para a vida, né? A gente não tem noção do quanto é significativo a gente fazer algo para o outro. A gente não sabe qual a realidade de mundo dele. Às vezes a gente vai ser a primeira pessoa ou uma das poucas pessoas que trata de forma humanizada essas crianças, o idoso, né? Então, assim, trago como exemplo. Então, para mim, o trabalho voluntário faz muito sentido, é transformador, e eu tenho certeza que essa minha trajetória, essa minha história fez com que eu me tornasse uma assistente social e trabalho hoje com propósito e sou uma das defensoras das causas sociais. Então, essa é um pouquinho da minha história. E aí, para finalizar, eu chamo a atenção de temáticas que requer, de fato, atenção para o trabalho voluntário, né? Que é a questão da educação, a questão do meio ambiente, a violência doméstica, violência contra indígenas, a questão antirracista. Eu falo assim, né? Existem vários problemas sociais, mas alguns são muito bem intensificados e alguns têm pouca atenção dos voluntários. Então, chegando ao final aqui, eu tenho a minha causa, eu escolhi a minha causa, né? Eu sonho com uma sociedade, com um mundo onde todos e todas sejam tratados de forma igual e tenham acesso aos mesmos direitos sociais. Seja independente da sua crença, independente de onde você veio, independente da cor da sua pele, independente do seu sexo. Então, é isso que eu acredito. E assim, como um dos desafios do trabalho, de exercer o trabalho voluntário é a falta de acesso a conhecimento e informação sobre, eu compartilho aqui com vocês várias plataformas que fomentam isso, que trabalham essa temática, que oferecem capacitação, né? Que fala sobre ODS, que fala como que você pode contribuir com um trabalho voluntário relacionado aos P's dos ODS, né? Da Agenda 2030. Então, assim, tem bastante conhecimento, tem um voluntariado da ONU, né? Tem aqui a plataforma do voluntário da ONU. Trago também um link de acesso com indicações de várias iniciativas, tem 31 iniciativas vinculadas ao ODS que você pode fazer no seu dia a dia, independente se é hoje, amanhã, independente de quando, isso é possível, de preferência que a gente já comece a fazer, porque principalmente agora nesse cenário atual. Trago aqui também algumas dicas de filmes para inspirar, né? Eu, quando tive acesso ao Pat Adams, O Amor é Contagioso, eu sei que aquilo, como mexeu comigo esse filme, né? Amor Sem Fronteiras também, que é um trabalho que retrata a história de uma atriz, de uma personagem que vai fazer trabalho voluntário na África, e Um Sonho Impossível, e também um que eu gosto muito, é um documentário de Quem Se Importa, né? Quem se importa? E por que é importante se importar, né? E o que eu posso fazer me importando com a nossa sociedade, com os problemas que assolam a nossa vida. E aqui também partilho alguns conteúdos de como fazer trabalho voluntário, onde fazer trabalho voluntário, né? E como que você pode estar fazendo isso na prática. Então, já finalizando, uma frase que eu gosto muito
seja você a mudança que você deseja no mundo. De Gandhi. É uma frase que faz muito sentido para mim. Às vezes a gente fica tão preocupado com o outro e a gente não se preocupa com a nossa responsabilidade, né? De um mundo melhor, de construirmos um mundo mais justo e igualitário. E aí, a solidariedade é contagiante, contagie e se deixe contagiar. Muito obrigada e fico à disposição e aberta para dúvidas, contribuições. Obrigada, Sol, excelente fala. É bem exatamente isso. Muitas vezes não sabemos por onde começar, e diante da sua fala, a fala da Rosane, surge ideias, é uma reflexão, né? Porque muitos ficamos tão presos ao nosso mundo, ao estado que nos encontramos, né? Muitas vezes é muito trabalho, questões emocionais, família, e nós esquecemos desse outro que pode ser dentro da nossa própria família, nosso vizinho, nosso bairro, nossa comunidade, nossa Maringá, nossas cidades satélites, e como nós temos o que fazer, né? Tanto o Movimento Nacional ODS como o Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, ele busca exatamente isso, né? Tá em todo lugar que a gente possa atingir, com uma palestra excelente como a de hoje, com essa live, atingir esses corações, né? Para que tanto a sociedade dentro da nossa casa, próprios empresários que abrem esse espaço, a gente precisa dessa cultura dos empresários abrir espaço para os seus colaboradores, assistir uma live como essa tão rica, né? Então o retorno é sensacional, né? Então eu peço a todos e a todas que nos sigam, nosso Facebook, Instagram. Nós temos assim mensalmente os nossos encontros, as nossas lives, né, sempre voltadas aí ao ODS, ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e nós aguardamos vocês. Nós temos ainda alguns minutinhos, então se alguém, né, gostaria de escrever algo no chat, ou Gil, tem alguma coisa que você queira perguntar para a Rosane, vocês ficam bem à vontade, tá bem? Nós ainda temos 7 minutinhos. A gente vai falando, né? É um turbilhão, mas é um turbilhão muito bom, né? E o exercício é esse, né? Existe tanta coisa para fazer e a gente procura trazer reflexões, né? E aí compartilha esse conhecimento para a gente. Precisaria de um tempo para falar como, passo a passo, de realizar um trabalho voluntário. Quais os caminhos de fato a percorrer, como eu escolho a minha causa, como eu escolho uma organização, né? Como eu planejo a minha ação, ou como eu posso criar uma ação e levar outros voluntários. Então existe um mundo aí afora para a gente explorar e para a gente não ficar estagnado, parado, só olhando, né? Exatamente. E a nossa vocação, o que eu amo fazer e de que forma. Esse site mesmo que você acabou de comentar sobre voluntariado, eu abri até justamente com você e eu falei, nossa, além do que eu faço, eu tenho uma paixão por tal tema, e por que eu ainda não estou nesse caminho, né? Então é interessantíssimo, é grandioso. Você falou muito dessa parte também emocional, dessa parte mental, que muitas vezes nós ficamos muito presos ao que estamos sentindo, e quando a gente vai ajudar esse próximo, como nos ajuda também. Então, assim, enfrentamos juntos, né, situações. Rosane? Assim, e principalmente de que toda hora é hora. Não existe idade de se fazer voluntariado, né? A gente viu exemplos, eu poderia ver exemplos, de crianças que entram numa causa e fazem essa diferença. Assim como
tem uma senhora de mais de 90 anos que costura vestidos para as meninas na África. Todo dia ela faz um vestidinho. Assim como tem um senhor na Austrália que ele faz roupinha para os pinguins que são encontrados, né, que têm poluição marítima e acabam sendo encontrados. Esse senhor tem 109 anos, entende? Então ele tem uma razão de contribuir, uma razão de viver. E são pequenas ações que fazem diferença e com certeza podem fazer diferença para determinadas pessoas, para diferentes pessoas, né? Falando não só os idosos têm a possibilidade de ser voluntários, mas como a gente tem uma responsabilidade para ser também voluntários, né, com a população de mais idade, né? Visitando orfanatos, visitando asilos, né, fazendo essa contribuição também para esses públicos diversos que existem, que precisam de alguém que escute suas histórias, né, e fazer também desse público atendido e respeitado. Rosane, até um dado estatístico que eu acessei recentemente me chamou a atenção, é que pouquíssimos jovens e adolescentes de 18 a 14 anos têm acesso ao voluntariado. Tipo assim, nunca realizaram um trabalho voluntário, né? E aí normalmente o maior público que fazem trabalho, o perfil são mulheres acima de 30 anos, e a terceira idade é muito forte no trabalho voluntário. Então, assim, a gente precisa começar a disseminar isso para a galera, para criança, para adolescente, para incentivar uma nova geração de voluntários, né? Porque senão, imagina, se eles têm pouco acesso, normalmente eles têm acesso ao ensino, quando eles acessam o ensino superior, a gente não precisa esperar acessar uma universidade para desenvolver o trabalho voluntário, né? Então, a gente, enquanto protagonista, enquanto pessoas comprometidas com as causas sociais, com o fomento do voluntariado e também dos ODSs, a gente precisa também trazer essas crianças, esses adolescentes. Normalmente, quando eu vou fazer algum trabalho, eu chamo minhas sobrinhas. Para quê? Para elas conhecerem essa realidade. Eu acessei esse tipo de iniciativa enquanto público beneficiado, né? Mas não eu enquanto voluntária. Por que não hoje, em um cenário diferente, né? Eu superei a exclusão social, estou numa realidade muito diferente. Por que não eu ser protagonista e trazer a minha sobrinha como uma voluntária já desde pequenininha, né? Então, acho que a gente tem um desafio para a gente. E uma coisa que a gente está vivenciando é essa revolução tecnológica, onde, principalmente no voluntariado digital, e pelo meio dos influencers e pelas diversas possibilidades que tem, de você construir coisas positivas, né? Não é levar para o consumo, não é levar para algum outro comportamento que não venha contribuir com a sociedade. Então, esses jovens, isso é uma realidade, realmente. Eu tenho a oportunidade de ir a algumas universidades, e quando a gente faz essa pergunta, quem daqui tem alguma experiência no voluntariado, o silêncio é mortal, são poucos que respondem. Então, a gente tem que estimular, até antes das academias, das universidades, em ensino fundamental, ensino médio, a pensar no outro, fazer alguma coisa para o outro. É de fundamental importância. Bom, e é isso, né? Agradecemos por essa live de hoje, com essa temática. No próximo mês teremos mais. Vamos fazer sim uma formação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para isso chegar mais perto de nós e cada vez ser acompanhado, né, pelos acadêmicos, por estudantes. Agradeço a Sabrina Ambrosio, coordenadora geral do Movimento Nacional ODS Maringá, a Rosane Fontoura, coordenadora executiva do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial. Um presente para a gente nessa live, porque a Rosane é um ícone que nos fala sobre o ODS. A Solange Gil, por essa importante fala, né, que é especialista em história da África
filosófica, cultura afro-brasileira e mestre em ciências sociais. A todos e a todas que participaram e nos acompanharam desse encontro, tenham uma boa tarde e uma excelente